O alvorecer do passado afro-brasileiro. O resgate da história ocultada do século XIX. Estamos iniciando uma programação preocupada em fazer o resgate da memória negra na história do Brasil. O movimento negro, de certa forma, se perdeu ao esquecer os seus antepassados. E esse resgate me parece ser da maior importância. Povo sem memória perde o futuro e nós não podemos nos dar a esse luxo. Vamos em frente. Jovita Feitosa é uma heroína brasileira da época do Império. Seu grande ato foi em 1865, quando Solano Lopes ficou revoltado com a aliança entre Brasil e Argentina na Guerra dos Blancos. E ele resolveu invadir o Mato Grosso do Sul, de surpresa, onde assassinou inúmeras mulheres. Ela, ao saber desses estupros e dessa covardia que foi cometida com o povo brasileiro no Mato Grosso do Sul, ficou revoltada e resolveu se alistar no exército. De início, é uma coisa meio surreal, parece muito com a história de... Tem muita semelhança com a história de Joana d'Arc, né? O presidente do Piauí, ele se comove com tal empenho da Joana d'Arc brasileira, nossa Jovita Feitosa, e resolve aceitar o alistamento dela. O presidente do Piauí promove ela como segundo sargento, e automaticamente ela é mandada ao Rio de Janeiro. E ao chegar ao Rio de Janeiro, o ministro da guerra no Brasil não permite que ela vá à guerra. Com essa negativa, ela pede a um amigo dela, que é o Cabo Eusébio, para levar ela pro fronte de batalha. E não há registro que ela foi. Há boatos que tinha uma mulher que era uma atiradora de elite, de primeiro nível, que abateu inúmeros soldados paraguaios. Há praticamente um consenso histórico de que essa mulher era Jovita Feitosa, uma heroína negra cearense do Brasil. Quando muitos homens naquela época fugiam da guerra, ela se voluntariou para ir à guerra. Isso é verdadeiro sentido de um herói. Rafael Anjo Negro. Entre 1825 e 1828, ele salvou Dom Pedro I na Guerra da Cisplatina, que foi a primeira e única guerra, pelo que eu sei, que o Brasil perdeu. E nisso que ele carrega Dom Pedro I, ele conquista ali a confiança do imperador. E quando Dom Pedro I vai embora, de volta para Portugal, ele deixa Rafael Anjo Negro, considerado pai de Dom Pedro II, que dava banho nele, dormia com ele toda noite, contava histórias para ele, não lia, né, porque ele não sabia ler ainda, mas ele contava histórias para Dom Pedro II e dava como se fosse um pai. Ele morreu logo depois que Dom Pedro II foi exilado do Brasil. Assim que ele soube disso, na caminhada dele no Passos, da Quinta da Boa Vista, ele começou a refletir, largou o bastão dele, já tinha 98 anos, ele gritou bem alto quando viu a Cavalaria da República proclamando, né, nas ruas, que a maldição de Deus caia sobre os algozes do meu Senhor. Então ele, já desesperado ali com o que estava acontecendo, cai e falece ali no Jardim da Boa Vista mesmo. Então é mais um homem que muitos não conhecem a história, e é importantíssimo relembrarmos desses heróis negros brasileiros. A história de André Rebouças é sensacional. É até difícil saber o que falar, porque são tantas coisas. Começa quando o pai dele, ele e a família, né, saíram da Bahia por causa dos remanescentes da Sabinada, pela uma denúncia que o pai dele fez a moedeiros falsos. Já desde cedo, a família já tinha esse espírito de herói. E quando eles vão embora, já em 1847, vão para o Rio de Janeiro, ele e o irmão, começam estudando lá. E depois vão para Petrópolis, em 1849, que até começam a ter ali o Dom Pedro II indo ver todos os exames que eles tinham na escola. Ele estudou no que hoje é o IME, o Instituto Militar de Engenharia, que fica na Praia Vermelha, ali no Rio de Janeiro. Estudante que se distinguiu, ele e o irmão, o Antônio, uma vez
foram para Paris durante 2 anos com recurso do pai, que era uma pessoa muito bem sucedida e era conselheiro do Império, extremamente respeitado por Dom Pedro II. Era o que eles chamavam rábula na época, que é a pessoa que de tanto estar no fórum acaba virando um advogado prático, e ele foi reconhecido como tal, o pai do Rebouças. Voltando ao Brasil, ele se distinguiu rapidamente, inclusive resolvendo o problema de água do Rio de Janeiro, que era um problema crônico, e ele conseguiu dar uma solução. Salvando mais de 200 mil vidas. Então aí você já tem aí um herói que salvou vidas na Guerra do Paraguai, salvou vidas cariocas pelo problema de sede. Você já percebe que a gente já tem aí o maior negro da história brasileira. O maior túnel do século XIX foi o túnel de André Rebouças. Fez uma série de outros projetos, né? Por exemplo, os portos, reordenação, enfim. Ele tinha esse lado, paixão pela ideia do self-made man, né? Aquele indivíduo que se faz, que luta contra tudo e contra todos e consegue chegar onde ele quer. A gente teve um problema com a Inglaterra, na questão Christie, quase que o Brasil entra em guerra com uma das maiores potências do mundo do século, né, XIX. Assim que o ministro da guerra sabe dessa possibilidade do Brasil entrar em guerra com a Inglaterra, ele manda o André Rebouças junto com o irmão dele para as fortalezas de Santos até Santa Catarina. Então foi dado ali um cargo altíssimo ao negro brasileiro para uma questão ainda mais complexa ainda, que é uma guerra e com a maior potência do mundo, que era a Inglaterra. Mas a história dele vai além, né? Ele, durante a Guerra do Paraguai, por exemplo, esteve lá como engenheiro, tenente engenheiro, ajudando realmente a fazer as obras que sempre são necessárias no campo de batalha, enfim, preocupado até com, de certa forma, o despreparo das forças do Império, por uma razão até que o Império nunca imaginou, né, que o Paraguai fosse fazer a loucura que fez. E para se ter uma noção, o Paraguai tinha 95 mil homens com equipamento, armamento de última geração. O Brasil estava com um exército de 14 mil homens, porque o Império não acreditou. Aliás, o pai do Solano Lopes teria dito para ele: meu filho, jamais entre em guerra com o Brasil. Ele não ouviu o conselho do pai e acabou do jeito que acabou. Mas voltando ao Rebouças, quando ele começou a perceber que os paraguaios estavam voltando da Uruguaiana com fome, magros, ele viu que era desumano entrar na Uruguaiana matando todo mundo. Então ele desenvolveu um plano para conseguirem entrar ali na região sem matar nenhum paraguaio e conseguindo render o Estigarribia, que era o comandante deles. E inicialmente esse plano foi negado. O ministro da guerra não aceitou esse plano, ninguém aceitou, e ele teve que esperar Dom Pedro II chegar para ele apresentar essa estratégia. E quando ele chegou, gostou do plano, aceitou, e assim fizeram. Só aí, André Rebouças já salvou centenas de vidas aí, vidas brasileiras e vidas paraguaias. É importante também lembrar que no final da guerra, Duque de Caxias assume o comando. Ele quase que parou a guerra por 1 ano, planejou muito bem os balões que ele usou para ver as posições inimigas. Quando ele começou realmente o ataque, né, foi uma vitória atrás da outra. E Rebouças assistiu a tudo isso. Depois ele realmente retornou à corte, retomando o seu trabalho. Teve posteriormente uma participação extremamente ativa, né, no processo abolicionista. Diz até que José do Patrocínio era o sujeito que ia para o palanque, se empolgava, que o Rebouças era mais o cérebro, enfim. Mas ele realmente sabia disso, viveu nos Estados Unidos, Nova York, um certo período, sentiu realmente o grau, né, de preconceito existente lá, onde o racismo é o que se chama o racismo absoluto, né, que você é negro, você não entra em nenhum ambiente branco, e aqui no Brasil tinha o que se chamou o racismo relativo, dependendo da posição do negro econômica e tal, ele acabava sendo de alguma forma aceito na sociedade branca. Ele chegou a ter umas docas, até dizem que o maior ataque ao homem público do século XIX foi em cima de André Rebouças. Porque quando ele criou essas docas, todos os ministros, todo brasileiro o brasileiro empresário ali do Rio de Janeiro começou a atacar André Rebouças, porque ele começou a se desenvolver muito lá no Rio, nessas docas, começaram a ter olhos grandes ali em cima do projeto dele e começaram a atacar, começaram a comprar as ações dele, a vender a preço de banana. A atitude dos mesmos em comprar as ações da empresa de André Rebouças e vender a preço de banana no mercado visava criar a imagem de que as docas estavam falindo. E por isso, o próprio André Rebouças começa a comprar suas ações para manter a credibilidade da empresa.
acabou se agravando e no final ele perdeu as docas, né? Foram tantos anos de batalha para ele conseguir combater essa gente que ele decidiu ir para a Europa, se afastar um pouco de tudo isso e depois ele retornou. Anos depois, Pedro II gostava muito aqui dos seus verões em Petrópolis, né? Durante a Guerra do Paraguai, ele passou 5 anos sem subir a serra pela situação de guerra do país. E ele subia e tinha longas conversas aqui, andando pelas ruas de Petrópolis, depois sentavam para ter uma conversa de americanos, porque os dois botavam os pés numa mesinha em frente, né? Uma mesinha de centro, e o Rebouças sempre dando asas ao seu espírito empreendedor. Essa amizade foi de tal ordem que, quando a República é proclamada, ele embarca junto com a família imperial, né, no exílio. E fica um tempo na França, perto de Dom Pedro II, só que depois que Dom Pedro morre, e Carlos Gomes também morre, porque Carlos Gomes foi um cara que só conseguiu ter a amplitude na época, né, que ele teve como músico, porque André Rebouças correu atrás de patrocínio, foi o cara que levou a cultura brasileira para a cultura ocidental. Então, quando os amigos dele morrem, ele vai para a África, né? Só que acaba que ele chega a um estado deplorável, decadente. E o final da vida dele foi muito triste, que ele acabou se suicidando. Teve problemas financeiros delicados. Dom Pedro II, já tinha morrido, mas de toda forma isso não desmerece a imagem do grande homem que foi André Rebouças. Cabe a nós brasileiros preservar a memória dele.